mais uma escola bíblica e nós estamos aqui na sala dos adolescentes. E nós estamos indo para a nossa lição de número 2, que tem como tema consequências da queda. Este é o tema da nossa lição de hoje e eu espero que a sua semana tenha sido uma bênção na presença de Deus, que você tenha realizado a obra do Senhor e tenha tido aí uma semana de muito sucesso e de muita graça do nosso Salvador. Convido você já neste momento para que, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal da IBD e também deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam refletir a respeito do assunto que nós iremos estudar hoje. Bem, na aula anterior nós estudamos a respeito especificamente da queda do homem, da queda do ser humano. Mas na lição de hoje nós iremos estudar agora especificamente a respeito das consequências que esta queda ocasionou ao ser humano. E nós já iremos aqui iniciar a nossa lição lendo nosso texto áureo que está lá em Romanos capítulo 2 e versículo 5, que fala assim: mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras iras para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Esse é o nosso texto áureo e a nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Gênesis capítulo 3, do versículo 9 até o versículo 22. Gênesis 3, 9 ao 22, que diz assim, versículo 9: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhes: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me, e disse: quem te mostrou que estavas nu? Comestes da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: a mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que todas as bestas e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a dor da tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto destes ouvidos à voz da tua mulher, e comestes da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás ervas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó se tornará. E chamou Deus o nome da sua mulher Eva, porque ela era a mãe de todos os seres viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e sabendo o mal. O homem agora já não é mais aquele inocente. Ele conhece o bem, ele conhece o mal. Só que essa decisão e essa escolha que o homem fez em pecar, em desobedecer a Deus, ela trouxe consequências, pois o conhecimento do mal trouxe sérias consequências para o ser humano. Tem o filme do Homem-Aranha, em que o avô do Peter, ele fala, antes de morrer, ele fala o seguinte: grandes poderes exigem ou devem ser regrados com maiores responsabilidades. Grandes poderes vêm junto com grandes responsabilidades. Agora o ser humano, ele não é apenas aquele que conhece o bem, mas ele conhece o bem e conhece o mal. Então ele tem o poder também, digamos assim, de conhecer o mal, e as responsabilidades dele aumentaram. Só que essas responsabilidades aumentaram e o ser humano continuou e continuou errando, né, como ele pecou lá no Éden, e ele normalmente ele continua querendo desobedecer. Ele continua querendo fazer aquilo que não é do agrado do Senhor. Então, essa ideia de que grandes poderes
exigem grande responsabilidade. O homem, ele não quer ser responsável, ele continua fazendo coisas erradas, desagradando a Deus, mesmo tendo as escrituras à sua disposição para que ele sempre consulte e tenha a voz de Deus falando com ele diretamente. Pois as escrituras, a Bíblia, quando você lê a mensagem de Deus, é o próprio Deus que está falando em seu coração. Então isso é bastante importante que nós temos que ter em mente. Mas especificamente aqui sobre as consequências da queda, nós temos aí como uma primeira consequência, uma das mais importantes, são consequências espirituais, elas obviamente relacionadas a Deus, porque tão logo comeram do fruto proibido, a consciência deles simplesmente veio e mostrou, olha, isso está assim, as coisas começaram a acontecer. O homem, uma vez que desobedeceu a Deus, ele teve sérios problemas, sérias consequências, e uma das primeiras, a primeira na verdade foi esse rompimento dessa intimidade que o homem tinha com Deus. Ele foi rompido. Se antes Deus aparecia para eles no jardim para conversar, agora Deus não iria ter essa facilidade de fazer isso para o ser humano, porque o ser humano agora está corrompido e vivendo uma vida de pecado deliberado, e isso Deus não concede. Deus não suporta, melhor dizendo. O pecado trouxe um forte sentimento de culpa e tristeza nos corações de Adão e Eva. Isso certamente aconteceu porque eles tinham uma intimidade muito forte com Deus, e agora essa intimidade foi meio que abalada. Eles eram agora escravos de uma natureza pecaminosa, porque pecaram e se afastaram de Deus. Olha que coisa mais triste. Então temos como primeira consequência do pecado o sentimento de culpa, né? O sentimento de culpa nós temos porque o ser humano agora ele pecou e agora ele se sentiu culpado, e ele tentou jogar essa culpa em outra pessoa, porque ele falou, né, quando Deus chegou e falou, olha Adão, por que vocês estão se escondendo? Ah, Senhor, eu estava nu e eu fiquei com medo do Senhor aparecer. E Deus dá a exortação que nós conhecemos já, mas ainda assim Deus, apesar de ter exortado o ser humano, ter tentado corrigir o ser humano, se ele quiser ele corrige, mas ele respeita o livre-arbítrio, Deus ele ainda assim deixou o ser humano continuar escolhendo, fazendo suas escolhas, e o ser humano continuou praticando o que é errado, mesmo se sentindo culpado. Agora o ser humano se sente culpado porque ele é desobediente, ele é suscetível ao erro. Então ele tem essa característica aí. Então, consequências espirituais em relação a Deus, nós podemos citar o sentimento de culpa, como eu acabei de falar. Também tem um sentimento de coração endurecido, o coração é duro, a pessoa simplesmente, a mensagem de Deus bate em sua vida e ela não faz efeito, porque o homem fechou a porta do coração e simplesmente não abre para que o novo, para que as escrituras venham e façam sentido em você. O coração do homem ficou extremamente duro após a queda. Ficou duro após a queda, porque agora o ser humano não tem mais uma vida de acordo com a palavra de Deus, mas uma vida de acordo com as suas escolhas entre o bem e entre o mal. Também houve um sentimento de medo com a queda do homem, porque agora o homem ele ficou com medo de Deus. Quando Deus veio conversar com ele na virada da tarde, eles ouviram a voz de Deus, ficaram com medo, envergonhados e se esconderam. Agora o ser humano ele não tem mais aquele acesso total à presença de Deus, porque o pecado está causando uma barreira entre eles e Deus. Então isso está afastando o homem de Deus. Note como isso é triste. O ser humano foi criado perfeito, pecou e agora ele está colhendo os frutos nos quais ele plantou. A lei da semeadura, ela acontece. Mas também houve como consequência não apenas as consequências espirituais, houve também sérias consequências psicológicas que vieram a cometer a vida dos primeiros homens, e isso estendendo-se para todos nós aqui que já não fazemos mais parte diretamente, digamos assim, do Jardim do Éden, né? Nunca estivemos lá. Então vamos continuar aqui a questão
dessas consequências que são terríveis, terríveis. As consequências psicológicas, elas têm muito a ver com a própria pessoa. Por exemplo, houve um sentimento de vergonha. Após eles ouvirem a voz de Deus que estava caminhando e chegando no jardim, eles ficaram envergonhados e se cobriram com folhas para que não houvesse uma exposição aí de suas partes íntimas. Então um sentimento de vergonha aconteceu. Também Adão e Eva, quando perceberam que estavam nus, eles também se vestiram, porque veio um sentimento de vergonha entre os dois. Os dois já não eram mais aquela sintonia que sempre funcionou, que sempre foi dessa forma. Houve também um sentimento de egoísmo e indiferença, porque no momento em que Deus faz os questionamentos para cada um, para Adão, Eva e para a serpente também, cada um se esquiva, um joga a informação no outro, joga a culpa no outro, e a coisa continua andando desta forma. Apontando, cada um pensando apenas em si, incrimina a própria esposa. A esposa incrimina a serpente é o inimigo, ela tenta incriminar todo mundo. Logo no primeiro aperto que aconteceu com Adão e Eva, quando Deus perguntou sobre o pecado cometido sobre eles, a mulher já culpou a serpente. Deus foi na serpente e amaldiçoou a serpente. Deus pergunta para Adão e Adão culpa a mulher. E aí fica nesse ciclo. Isso é um sentimento triste. Houve também um outro rompimento, pensando nas consequências psicológicas. Houve também aí uma desigualdade entre eles, entre Adão e Eva. Antigamente os dois tinham estavam, digamos que no mesmo patamar. Agora Adão é aquele que sai para trabalhar, que sai para prover, e Eva é aquela que está em casa cuidando de tudo. Então, houve uma certa desigualdade nesse sentido, no que diz respeito a este assunto. Houve também as consequências sociais. Você já imaginou, já parou para pensar que, digamos que uma pessoa X mora no condomínio Y, e esse condomínio é muito luxuoso, é muito legal, muito bacana, mas de repente acontece dessa pessoa está morando agora debaixo da ponte, em um casebre. Foi isso que aconteceu como consequência com Adão e Eva. Eles estavam no paraíso lindo, perfeito e maravilhoso. Como consequência do pecado, eles foram expulsos desse paraíso, e agora eles tinham que se virar para montar uma casa e viverem de acordo com as suas possibilidades. A primeira consequência que aconteceu entre Adão e Eva, visível, digamos assim, foi essa expulsão do Jardim do Éden. Deus não queria pecado ali. E lá no Éden, eles não poderiam continuar pecando. Vai que eles comem o fruto da imortalidade, E também Deus, quando estava punindo Adão, Deus falou que a terra seria... Deus estava punindo... não punindo Adão, mas Deus estava falando das consequências para Adão. Nós temos que entender que tudo que Deus falou para Adão, isso é aplicado totalmente para nós. É aplicado para nós, porque nós herdamos todas as consequências ruins de Adão e Eva. Só que por outro lado, nós também temos o Salvador, o Cristo, que de uma única vez ele morreu, e basta eu crer e ter uma vida dedicada a ele, que eu não precisarei observar todos os preceitos da lei. Então, espero que você tenha entendido aí essa questão das consequências da queda. Existem muitas outras consequências, eu quis aqui trazer apenas algumas para que você possa refletir e entender que nós somos privilegiados em estarmos na presença de Deus hoje, porque Cristo já morreu por nós e garantiu a nossa liberdade, a nossa libertação. Espero que esta aula tenha sido e tenha feito sentido na sua vida. Que a sua semana seja uma semana abençoada, cheia da presença de Deus, e que você venha conhecer Deus cada vez mais, mesmo entendendo que você é um ser humano que caiu,
um ser humano em que não acreditou em si próprio, que não acreditou no Deus Salvador, mesmo assim Deus ele tem bênçãos inigualáveis e inexplicáveis para você. Que Deus em Cristo te abençoe e até a nossa próxima aula, até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. Amém.